Fala, galera, bem-vindo a mais um dos nosso podcast. Hoje muito especial, como eu sempre digo, temos Júnior Masters. Muito Masters. obrigado. Exatamente. Mas é teu sobrenome? Parente do Ken Masters, do Street Fighter. Não pode ser. Não. Não, na verdade isso pegou no início do canal, tinha aquela coisa, putz, vou me posicionar, Júnior era só um nome, entendeu? Porra, é pouco, e as pessoas Sim. poderiam começar a caçar minha vida na internet, né? Aí eu falei, puta, mas precisa arrumar algum esquema aí. E aí eu vi que muita gente colocava, tipo, nome com complemento, assim, justamente por causa disso, né? Você pode usar na internet um famoso nome artístico e tal. E aí eu fui procurando. E esse era um apelido que eu tinha na internet, na época que, enfim, começamos a ter, tipo, aquelas comunidades no Orkut. Sim. E aí você tinha comunidade e aí eu falei, putz, eu vou usar aquele nome antigo que eu tinha mesmo no canal. Ué, o segundo que fala sobre o Orkut de novo, meu. Então, vamos voltar o Orkut. Eu participava de alguns debates em comunidades no Orkut. Tipo, o pessoal usava mais Orkut pra conversar com quem já conhece, postar foto. Né? Naquela época, ela tinha aqueles álbuns de fotos e tal. E eu participava muito de comunidades, ficava discutindo coisas e tal, na internet, loucura, naquela época lá. O Orkut mesmo, que eu não me lembro se eu usava 2008, muito Orkut. 2009 foi quando eu comecei lá. Queria aproveitar também e agradecer aos nossos patrocinadores, né, que já estão acostumados, né, Estrela Bet, Profit e PCS, que vamos falar um pouquinho sobre eles agora, daqui a pouco. Esse podcast acontece pelos nossos patrocinadores e por vocês que sempre estão assistindo a gente aqui com todo o carinho, como sempre. Eu tô vendo aqui comportamento humano, né? Tu é especialista em como é que se podia explicar essa coisa do comportamento humano, né? Como é que seria isso, nossa, Sim, por favor? a forma como nós apreendemos a realidade, conforme nós organizamos nossas ideias, conforme a gente escolhe, por exemplo, desde quem vota até gosto musical e parceiros sexuais, isso tem todo um lastro. Então a gente hoje vive uma discussão muito grande a respeito do seguinte: as pessoas querem que você tenha tudo baseado na construção social, acima de tudo, principalmente a ala progressista da sociedade, né? E isso é uma falácia. E aí a ideia de trazer tudo sobre comportamento humano é como aprendemos, por que aprendemos, quais são as características nossas que são inatas, por exemplo, o que existe de diferença entre homens e mulheres na sociedade. Isso vai reverberar na questão dos salários, por exemplo, que hoje é uma disputa que ainda existe ideologicamente, porque que homens ganham mais do que as mulheres. Você viu essa semana teve um debate lá na CNN, que tava uma mulher falando, não, porque eu posso falar como mulher e tal, você não é mulher, tava batendo boca. Era um jornalista junto com o Demetrio Maglioli. Demetrio é um articulista, já escritor de muita fama, ele já escreveu livros muito bons, inclusive sobre racismo e tal, e ele sempre foi um comentarista político internacional. E ele tava lá na CNN e ele recebeu dessa mulher uma espécie de militância, de lacração, né, ao vivo, e ele teve que ficar quieto por causa disso. Porque ela ficou falando assim, não, mas olha, a gente entende, segundo ela, que você tem várias pautas hoje na sociedade, como o racismo, como o machismo, o próprio LGBT, etc. Só que ela entende que hoje quem são as prejudicadas são as mulheres. E o exemplo que ela dá é a diferença entre salários e homens, né, entre homens e mulheres, e a diferença, inclusive, de que ali tem um homem querendo falar um negócio e a mulher também, só que aí a mulher pode falar e deve ter mais autoridade nesse caso por ser mulher, entendeu? Então, pra você ver como a nossa sociedade hoje está enviesada politicamente, porque as pessoas estão cada vez mais presas em narrativas, não na realidade. E então, meu conteúdo hoje vem para falar a respeito disso. Como nesse caso que eu te falei, é um exemplo de disparidade da realidade nesse sentido. Tu achou justo ela ter mais direito de falar por ele? Não, né? Não, e até mesmo o exemplo que ela dá de que as mulheres ganham menos do que o homem é falso. Né? A gente tem alguns livros aí que já examinaram isso. Sabe assim, gente que estudou a carreira de pessoas da década de 80 até hoje, tá? Vou dar um exemplo só para não ficar muito extensivo nessa parte. Vamos começar. Tem um livro chamado Paradoxo Sexual, que é da Susan Pinker, que é irmã do Steven Pinker, eles dois são muito famosos. Nesse livro, essa autora, ela vai falar sobre genes, sexo e carreira, tá? Então, nesse livro, ela explica que, na verdade, não existe disparidade entre homens e mulheres nos salários. Isso é uma falácia que é repetida a todo momento, e essa falácia tem a ver primeiro com as mulheres ganham menos. Depois elas vão reclamar de que alguns produtos das mulheres são mais caros, como corte de cabelo, como sapato, calça, vestuário, acima de tudo, maquiagem, né? E entretenimento. Para as mulheres, muitas vezes, é mais caro. E só que ela desvenda esse mito de que isso daí não é uma espécie de machismo, entendeu? Ou de um preconceito. Alguns produtos e serviços para as mulheres são mais caros porque, primeiramente, demanda mais especialização,
demanda mais propaganda, então as empresas gastam mais em propaganda, né? Investem mais em publicidade para mulher comprar sempre uma roupa nova, sempre uma blusinha, uma calça, uma bolsa. E esses artefatos, muitas vezes, para as mulheres, remete sofisticação. O homem não se sofistica usando necessariamente, tipo, sabe, um terno diferente. A mulher, sim. Ela fica mais bonita, combina mais com a pele dela. Então, a mulher também, ela tem um apelo mais pra vaidade, porque aquilo, de uma certa forma, satisfaz ela psicologicamente de uma maneira diferente do homem. Novamente, a gente tá caindo nas diferenças. Então, não há discrepância entre salários entre homens e mulheres. O que existe, muitas vezes, é uma questão de performance. O homem, ele performa profissionalmente em profissões que pagam mais porque é mais atrelado à pressão, a objetivos, resultados, metas, tem mais a ver com experiência também, de que o homem ele fica muito mais tempo numa determinada área, as mulheres tendem a trocar mais de área, a depender do momento de que ela tá, se ela tá antes da faculdade, depois da faculdade, antes de ser mãe, depois de ser mãe, antes de casar, depois de casar, tudo isso influencia na carreira de uma mulher. E o homem também corre mais riscos, e se ele assume mais riscos, essas profissões normalmente pagam mais. Então entendi. ele assume risco de ter uma equipe, de tocar um projeto. Se der certo, ele recebe mais. Se der errado, também ele é demitido. As mulheres, mesmo em áreas, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Medicina. Na área da medicina, você tem empregos que pagam mais do que outros. A área de medicina, você tem homens que são, acima de tudo, cardiologistas e cirurgiões. Esses são cargos onde o homem ele vai ganhar mais. Por quê? Porque primeiro que ele mexe com a vida da pessoa. Se ele for muito bom no que ele faz, ele vai salvar várias vidas. E vai ser muito bem recompensado por isso. Se ele errar, é um erro fatal. Não tem como voltar atrás naquilo, né? As mulheres, elas não tendem para essas profissões de risco, mesmo na mesma área. Então, a pessoa cursa lá 6 anos de medicina, é o mesmo curso que o homem. Na hora de escolher a especialização, a mulher vai escolher a área de estética, dermatologia, vai escolher a área que seja uma área que não vai precisar necessariamente receber uma ligação no meio da noite e falar, você tem que vir para cá, senão tal fulano morre. Sim. Entendeu? É assim que funciona a vida do homem. Então, a vida do homem, normalmente, tem a ver com risco, performance e trabalho assertivo. E tu te considera especialista em comportamento humano. Como é que tu foi estudando? Tu chegou a fazer um curso? Como é que foi essa parte de ficar especialista, assim? A gente sempre fala, bota na comparação com a luta, né? Que na luta, no jiu-jitsu, por exemplo, é faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e preta. O que tu considera aqui? Qual que tu te considera nessa área do especialista em comportamento humano? Como é que tu te considera hoje? Eu me considero faixa preta. Faixa preta. Sim. Tu estudou muito, então? Estudei bastante. Já não é de agora. Confesso que eu estudei muito mais outras coisas. E uma dessas coisas que eu estudei bastante é isso daí, né? Comportamento humano. Sim. Tá com quantos anos, desculpa? Eu tenho 35 anos. 35 anos. Eu acho que hoje é uma dor muito grande que as pessoas têm, Verdun. Falando abertamente, o que mais me motivou foi, tipo, o quanto de pessoas eu poderia ajudar. Trazendo informações, por exemplo, como eu trouxe agora. Sim. Acima de tudo, eu vejo que as pessoas têm uma dor muito grande. Hoje em dia, as pessoas não conseguem conversar mais, as pessoas não conseguem mais ter ideias. O diálogo. Então, e cada vez mais as coisas vão se radicalizando. As coisas estão ficando cada vez mais radicais. Então, querem muitas vezes que você acredite numa coisa que você não pode dizer que aquela medalha de ouro do boxe, por exemplo, que nós tivemos nas Olimpíadas, você não pode dizer que aquilo ali foi uma luta justa. Mas querem dizer que se você dizer que isso é errado, você que é o preconceituoso, você que é o errado. E isso é em várias questões, né? E dentro do conteúdo de comportamento humano, a gente vai bater muito em algumas coisas, como a taxa de fecundidade, taxa de casamento, taxa de divórcio, e assim vai, né? E esses dados me trouxeram uma preocupação muito grande. Porque, primeiro que, acima de tudo, no Brasil, 43% dos casamentos terminam em 5 anos. É entre 41%, 45% e 43%. É mesmo? Não sabia. Dos casamentos terminam em 5 anos. Então, todo mundo que você conhece hoje, que está casado, daqui 5 anos, 41% não vai estar mais, entendeu? Alguns, né, influenciadores, inclusive, conseguem terminar até antes. É um negócio até interessante. Eu tô com a minha mulher há 18 anos. 18 anos. 18 anos, já tem uma idadezinha mais. Mas já viu muita gente em volta ali. Sim, que o negócio com certeza, é verdade. Que loucura isso aí, né? E, por exemplo, assim, como é que tu pode me dizer mais outro dado sobre essa coisa do comportamento? Por exemplo, eu tava pensando agora, quando tu tava falando, sobre tu acha que o mundo tá egoísta ou sempre foi? Ou sempre foi, só que se vê muito mais hoje o mundo egoísta. Cada um quer fazer a sua, cada um pensa no seu, quer fazer meu conteúdo, quer não sei o quê, quer fazer meu dinheiro. Eu acho que... Não, se o mundo tá mais egoísta, mas tá mais egoísta do jeito errado. Né? Uma autora que fala sobre isso, que escreveu um livro chamado A Virtude do Egoísmo, que é a Ayn Rand. A Ayn Rand vai dizer o seguinte, que a sociedade meio que força você a viver pro altruísmo, no sentido de que são os outros primeiro.
Você deve ajudar primeiro os outros, deve doar acima de tudo, para depois pensar em receber. E ela vai dizer que isso é uma contra-intuição, tipo assim, não tem como. Primeiro eu tenho que pensar no que é bom para mim. Sim. Se eu pensar no que é bom para mim, aí eu posso agregar na vida dos outros, entendeu? Então ela dá um exemplo, vamos dar um exemplo desse podcast. Esse podcast aqui funciona porque, putz, é bom para você. Sim. Eu tô aqui como convidado que é bom para mim. E as pessoas que estão trabalhando aqui, elas estão trabalhando porque também é bom para elas, de alguma forma. Agrega para elas profissionalmente, conhece pessoas legais, ganha uma grana, não é assim? Então você tem que pensar no que é bom primeiro para mim, para que você possa fazer coisas. E aí, quando você enxerga que aquilo é bom para você, você entrega também melhor, você trabalha melhor. Essa era a base do pensamento dela nesse livro, A Virtude do Egoísmo. E ela vai dizer que isso também traz para você um senso de responsabilidade. Tipo, eu tenho um senso de responsabilidade, eu tenho mais controle sobre a minha própria vida, eu tenho mais capacidade de ação, sou uma pessoa mais autônoma, então eu consigo agir, entendeu? Perante as oportunidades que eu tenho. Quando a gente fala que a vida tá mais egoísta do jeito errado, porque é o seguinte, eu não quero simplesmente fazer o que é melhor para mim, eu quero ser melhor que o outro e, inclusive, prejudicando o outro. Que é o fruto da inveja. Então, tu tá dizendo que a maioria pensa assim hoje. Claro. De prejudicar também, nesse ponto de ficar, claro. Não, o cara que se foda, eu o primeiro que, né, se tiver que passar por cima, eu vou passar por cima. Claro, dar golpe nos outros. O que mais tem hoje é... O que mais tem por aí. É impressionante, né? E assim, e isso daí tem a ver, por exemplo, com as amizades. Hoje em dia é muito difícil você ter amizade com alguém. Tá louco. Porque se você tem amizade com uma pessoa, você tem que confiar nessa pessoa. Só que aí você vê que você confia no fulano te trai. Você dá oportunidade pro funcionário, o funcionário ao invés de te agradecer, depois te mete um processo. Não é assim? Não, então, não. É uma ingratidão que até na família chegou. Você vê filho brigando com o pai no final da vida, irmãos brigando por herança, entendeu? Não, a minha mãe falou uma vez, só não dá nem tempo de, às vezes, esfriar o corpo que já estão discutindo quanto é que vai ser pra cada um, como é que é, não sei o que, é meu. Total. E isso é no casamento né, também, voltando a essa ideia. No casamento, as pessoas não entram mais nesse sentido, tô entrando nisso aqui porque é bom pra mim e por isso eu também posso fazer o meu melhor. A pessoa muitas vezes entra pensando, o que eu posso levar daqui quando eu quiser sair fora? Eu entro... Já pensa, sabe, é um negócio, o casamento virou um negócio. Véio, um negócio loucura, mas é o negócio no sentido egoísta, da maneira errada. Eu não tô entrando nisso aqui porque, putz, aqui vai ser um ótimo lugar, esse cara é um ótimo parceiro pra criar meu filho, pra gente ter um filho junto e ele vai ser um ótimo pai. Quando eu tiver de madrugada, tendo que acordar, esse cara vai levantar comigo, vai me ajudar a trocar a fralda da criança e tal. Não. As pessoas não pensam mais assim. As pessoas pensam no quê? Putz, o que eu posso sugar daqui? É um recurso financeiro? É uma forma de eu me estabilizar na vida? Quitar umas dívidas que eu tenho aqui e ficar mais tranquila em ter que, de repente, eu mesma trabalhar? Então as pessoas pensam mais no sentido de se colocar isso acima do outro. E esse é o problema, porque não tem relação humana que sobreviva a isso. Tu acha que a pessoa que, como tu falou, pensa desse jeito, né, de é um negócio, eu vou pensar realmente se ele pode me dar alguma coisa lá no futuro, ter uma boa herança, alguma coisa, né, ele pensa assim, mas com o tempo, mesmo não gostando da pessoa só pelo interesse, né, ou se for a mulher ou for o homem, né, vamos dizer assim, os dois, porque se falar só a mulher, o cara já é cancelado. Cancelado. Né? Então vamos botar nos dois, né, dos dois lados. Às vezes acontece de a mulher querer tirar alguma coisa do cara e tu acha que com o tempo a pessoa aprende a gostar da outra ou só pensa nisso aí? Ou pensa, não, só no business, azar, eu vou só pensar nisso aqui como interesse puro? Ou tu acha que convivendo com a pessoa começa a criar o amor? Eu acho que talvez a convivência meio que estrague, inclusive, um pouco da admiração. Que loucura, né? Você convive muito com uma pessoa, você acaba de repente vendo que aquela pessoa não é aquilo que você pensou. É o que mais acontece. Pode ter essa exceção que você falou, sim, mas o que eu vejo, acima de tudo, é que você casou com a pessoa e de repente aquela pessoa não era aquilo que você imaginou. E aí você tá casado, você tá com a vida daquele jeito, né? O casamento não tá no lugar, o filho tá ali, criança, você vai fazer o quê? Né? O que você tem ali, querendo ou não, uma vida material que precisa ser mantida, né? O que você vai fazer da sua vida? Então eu penso que, às vezes, a convivência pode estragar, né, uma certa relação. Tu acha que... por exemplo, assim, o cara ou a mulher que já tem aquele recurso, né, financeiramente falando, por exemplo, e quando separa, qual que tu acha o mais justo que seria? 50-50? Ou que o cara já tinha antes, é dele, cada um com o seu? Que tu acha que seria o justo, mesmo que não seja no papel, só na palavra? Tudo depende, né? Depende da forma como você se encontra naquele momento. Mas a maioria dos... a gente viu uma notícia recente que explodiu em 40% o número de contrato de namoro.
Além de acordos pré-nupciais. Puta, é meio broxante esse negócio, né? É meio broxante. Antes de tu fazer, não, vamos ficar juntos, vamos assinar Vamos aqui. assinar um negócio aqui. É chato pra caramba. Puta, imagina. Mas é aquilo, né? Hoje em dia, novamente, as pessoas não têm mais a palavra, né? A ideia de você querer o melhor pra você, muitas vezes é passar a perna no outro, é você falar que é uma coisa e depois é outra. Mas o que aconteceu acima de tudo foi que durante algum tempo, principalmente em lugares como no Brasil, a pessoa junta, entre aspas, ou fica morando na casa do namorado durante o final de semana, aí volta pra casa, e aí no final de semana tá junto de novo. E aí a gente começou a ver algumas bizarrices, algumas distorções do direito, que aí os caras começaram a ficar espertos. Falou, pô, eu tô me lascando nisso daqui. Porque às vezes o cara ele não namorou com a mulher, às vezes ele não casou, só que ela mete uma união estável, por quê? Porque ela pedia iFood na sua casa, nos dias que ela ficava lá. Ela pedia pra entregar encomenda na sua casa e você recebia. E aí ela usa aquilo como uma espécie de... Tudo pensado já. Tudo armado. Tudo pensado. Pariu, que merda, hein? Tem até curso que fala sobre isso. É mesmo, Tem né? até curso, Eu tenho 47 anos e eu sou das antigas mesmo. Então... Eu fico pensando nisso. Falei, cara, como é que o mundo saiu daquilo que era? Tipo, a gente tá junto, beleza? Aí vamos casar. Pra um negócio totalmente... Parece que a gente tá vivendo um mundo totalmente distópico, né? Eu vou te falar bem a real, assim, eu não pretendo, óbvio, que não separar da minha mulher nunca, né? Mas, assim, eu sei que eu tô consciente que desde o começo que a gente começou a ficar junto, eu não tinha nada. Eu tinha nada, na verdade. Então, a gente construiu junto tudo e o apoio dela de estar comigo, cuidando das minhas filhas, cuidando daquela parte da casa, eu lutando, fazendo... Então, eu mesmo, não sei porquê, né, dando uma suposição, se fosse separar, no meu ponto de vista, 50-50. Não interessa o que aconteceu. É 50-50 e acabou. Meu ponto de vista. Não, concordo. E não tô falando assim por falar, porque eu sei disso, eu tô consciente disso, se aconteceu, é 50-50 e acabou. Porque nós criamos junto, tudo o que a gente tem hoje foi juntos, entendeu? Eu não tinha nada antes. Então, eu acho mais justo 50-50. Não, eu concordo. Vale a pena falar. Depende da fase de como você está. Se você pegar, por exemplo, você tem alguns casos aí na mídia que a gente pode comentar, né? Mas putz, tem alguns casos que a pessoa quer casar com separação de bens, porque eu já tenho um patrimônio, a pessoa já tem um patrimônio, entendeu? Até aí tudo bem, então? Até aí tudo bem. A pessoa já tem um patrimônio. Você tem alguns casos, se eu não me engano, foi até o Poitin que falou a respeito disso. Tipo assim, ele tava com uma mulher e a mulher tava com outro cara. Olha só que doideira. Não foi isso? Acho que foi isso aí. Não, ele tava com a mulher e ele apresentando pra família, a gente tá junto, vou viver um sonho com ela, né? Vou ter uma família com ela. E a mulher era uma mulher de outro cara. Olha que loucura. Então, assim, se ele tivesse realmente ido lá e casado com essa mulher, que você chega em outro país, você casa até ligar que você já é casado em outro país, você tem uma situação irregular lá, acabou. Ele tinha entrado numa fria. Então, o que é falado muito hoje é sobre isso. Os tempos mudaram, a gente não tá mais em 1950, então as coisas mudaram, os relacionamentos mudaram e as pessoas, os homens e as mulheres mudaram. Então, você tem que saber identificar sinais de perigo, que são as chamadas red flags. Você tem que saber identificar aonde você tá sendo, digamos, ingênuo, que você não pode ter esse lado de ingênuo hoje mais. No business, por exemplo. No business. No business também. E o relacionamento também se tornou também. É uma parte interessante disso daí. Como é que seria uma dica, então, para as pessoas, assim? Como é que seria uma dica que tu poderia dar, assim, pô, se tu vai por esse lado, tu consegue ver? Dando um exemplo, tá? Vou me casar com a mulher e eu vejo que ela tá muito preocupada com o que eu já tinha. Não, tem que ser, né, separação de bens total ali entre eu e tu. Não interessa o que tu já tinha antes. Então, opa, para aí. Então já tem que ligar um alerta já ou não? Porque ela tá preocupada no que eu tinha antes, não o que a gente vai construir junto. Entendeu? Seria uma dica ou não nada a ver essa parte? Seria uma dica. Essa dica do... Ela tá muito preocupada com o que eu já tinha antes, entendeu? Acima de tudo, procure um bom advogado. Vou me casar, ou estou conhecendo alguém e a pessoa tá vindo, às vezes, muito apressada. Tá? Esse é o ponto. Segundo, olhe pro histórico. Se essa pessoa ela já casou, já divorciou, como foi esse divórcio? Se não casou... Boa dica essa aí, ó. Essa é uma boa dica. Se não casou, mas tipo, como que foi a relação dela com ele? Sei lá, ela já abriu um BO contra esse cara? Entendeu? Esse BO, o que aconteceu? Foi real? Porque assim... Dá uma investigada. Dá uma investigada. O que mais tem hoje é falsa acusação de agressão, violência doméstica. É o que mais tem. 80% no Brasil. Ah, é? 80%. E não aconteceu e a mulher diz que sim. E acabou. Entendeu? Aí se o homem fala isso ao contrário? Dá alguma coisa? Não dá nada. Dá nada.
Se o cara, não, ela me agrediu. E realmente agrediu mesmo. Não, mas você é homem, você não consegue se defender? Boa, olha só que loucura, velho. Desse jeito. Até o cara ele registrar, sei lá, um BO contra isso, cara, tem que ser uma situação muito extrema. Eu já vi, tem um relato sobre isso, de um cara que a mulher, tipo, jogou querosene nele, ele tava dormindo, jogou querosene no cara e tava ameaçando botar fogo. Boa. Esse cara não conseguiu, entendeu? Uma medida protetiva. O que é medida protetiva? É você exigir que a polícia retire aquela mulher, ela não pode se aproximar de você, metros, né? isso, no mínimo de 500 metros. Então, esse cara não conseguiu. Um cara que tava Não dormindo, acredito. a mulher jogou querosene e ia botar fogo. Puta, e não conseguiu. Não conseguiu. Pra te ver, pra chegar um Existe caso... uma discrepância, você concorda comigo que existe uma discrepância da forma como a sociedade trata a mulher e como a sociedade Sim. trata o homem, né? Aham. Isso em tudo. Na escola, não sei, você tem um filho só? Eu tenho 2 filhas. Ah, você tem 2 filhas. 2 filhas. Se você tivesse um filho, você não ia tratar seu filho desde criança, não ia educar ele da mesma forma que você educa suas filhas. Completamente diferente, claro. É diferente. Só que tem diferenças que homem são e mulher, positivas. Né? Entre mulher, né? Sim, tem diferenças que são positivas. Tem diferenças que não. Aham. Tem diferenças, principalmente nesses casos, que a gente vê que, na verdade, o que existe é uma desimportância, uma certa invisibilidade dos problemas dos homens, como foi falado aí pra você. E isso daqui eu tô falando pra galera aqui já, não é mimimi, tá, gente? Que não é mimimi. Eu não sou um cara mimizento, eu não sou da turma do Todes, pode chorar. Não sou dessa vibe. Todos é Eu acho que, inclusive, É engraçado quando fala todos. Eu acho muito engraçado. Eu acho querem mudar a língua portuguesa. Não existe isso. Isso não- quer ser uma gíria, tudo bem se fosse uma gíria, mas mudar a língua portuguesa por. ninguém fala isso, Tá cara. louco? Não existe Não isso. é? Né? Claro que não existe isso. Tá louco? Não tem isso. E o pior de tudo é, novamente falando, o que eu sinto hoje, na verdade, a gente precisa voltar pra uma espécie de masculinidade raiz, entendeu? Pra um- Ah, tu é desse aí, então. Lógico, Ah, tem boa, que, boa, tem que boa, formar os boa. caras na questão raiz, ser casca grossa, Aham, entendeu? casca Tem que- grossa. na parte tradicional mesmo. E, inclusive, eu acho que é sensacional o papel da luta nisso. Aham. Sensacional. Ensina disciplina, ensina que o cara, mano, você vai entrar ali, você vai apanhar. Bela, Você bota vai um pouquinho mais, perder. tá calor aqui dentro. Bela. Desculpa, Júnior. Bota 21 ou 22. Isso. 21, Tá calor, né? Tá, Deu tá. um... Pô, daí o Júnior veio aqui, o estúdio de um irado, legal, com banho, mas não tem ar-condicionado. Aí não dá, né, Júnior? Aí não tem. Acontece, é que tava desligado antes, né? Não, tava ligado, só que ele tava 24, 23, eu acho, 23, né? Demorou. 21. Mas você entendeu? Você não sente que a sociedade tá indo na vibe de criminalizar esse Eu tipo acho de que tem que situação? ser pros dois lados, não tem essa coisa de um direito pro outro, assim, que a mulher tem muito mais direito que o homem, ou o homem é mais que a mulher, tem que ser direitos iguais, velho. Dos dois lados tem que ser, depende da situação, claro, né? Óbvio, né? O que tu acha? Como eu falei, tem que ter o lado também do homem e tem que dar essa importância. Do mesmo jeito que dá pra mulher. Concordo com você. Uhum. Esse papel é o papel que, por exemplo, que a gente faz hoje todo dia na internet. Traz alguns casos de absurdos que já aconteceram. Dá um exemplo pra nós aí, por favor. Cara, a gente já entrevistou um deles, assim, que, na minha visão, é o Júlio Balestrin. O Júlio Balestrin... Ele veio aqui também. Então, quando o Júlio Balestrin, ele separou, se liga, 8 anos com a mulher. Aí a mulher, ela se forma, mas não exerce. Estudou, pagou isso, pagou aquilo. E era viagem pra Las Vegas lá, né? Curtir os Estados Unidos, não sei o quê. E ele sempre falando que foi ele que era o provedor. Sim, Ele foi sim. ensinado assim, ele tratou assim. A mulher tinha uma possibilidade de exercer, trabalhar, ganhar o dinheiro dela, mas não precisou, tranquilo. Separou, deu pra ela o que ela pediu lá, tinha uma lista lá de bens, inclusive coisas que ele ia ter que pagar depois da separação, tipo uma apresentação e tal, pra manter, né, Uhum. a mulher e tudo mais. Beleza, tava tudo certo. Só que em algum momento ela simplesmente levantou o dedo no celular lá no Instagram e começou a falar que eu fui vítima de violência doméstica, gente. Bah. Como? Violência psicológica. Ele gritava comigo, olha aqui, ó, o meu secador de cabelo quebrado, sem nenhuma prova. Você sabe meu, que você sabe discussão, quem é que não tem discussão num casamento que briga? Porque a mulher pode gritar com o homem ou o homem gritar com a mulher, não, uma coisa e aí normal. ele que foi se acontece. defender, ele falou, não, era ela que brigava comigo. Aí. Você tem a imagem da gente brigando na frente de outras pessoas, ele morrendo de vergonha no CT,
E as imagens mostram que, na verdade, era ela que tava alterada e ele teve que tirar a mulher do local. Olha Com só. e as pessoas ao redor falam, pô, mano, não dá mais. Aí cara. não se dá, aí não tem crédito nisso, ninguém dá crédito nisso. Não, acabou. A menina levantou o dedo no Instagram, fez um story, tem, sei lá, mais de 100 mil seguidores, aquilo vai parar em página de fofoca, acabou com a reputação do cara. Reputação do cara. E o cara trabalha na internet, o cara tem E ninguém olha o restante da matéria, todo mundo só... Até o cara reverter, o cara tem que ter prova, o cara tem que ter testemunha e tudo mais. Mas é uma turbulência que antigamente não tinha. Hoje acontece. Então o que aconteceu com o Júlio Balestrin, nesse sentido, como eu falei, tipo, não dá pra ser ingênuo, entendeu? E as coisas não são do mesmo jeito. A pessoa faz uma acusação, acabou. O cara vai parar lá no Léo Dias, no Metrópolis, e assim vai. Tu acha que o homem tem que pagar tudo pra mulher, ou, por exemplo, assim, um jantar, ou como é que tu pensa nessa parte do pagamento das coisas? Ou tá saindo só como namorando, ou só pra jantar, alguma coisa? Ou como é que tu vê essa parte do pagamento? O homem tem que pagar tudo, ou tem que ser dividido? Como é que tu acha que tu vê essa parte? Cara, não é o que eu vejo, tá? É o que funciona. Tá bom. O que funciona é que se você ganha menos com sua mulher não vai ficar com você. Isso é 100%. Se ela ganhar... Claro, se ela ganhar menos que você, provavelmente ela acha, inclusive, o relacionamento mais interessante, tenha mais atração por você, inclusive. Mas se você ganhar menos do que ela, provavelmente vai dar ruim aí, esse relacionamento de vocês dois. E aí, cabe... A maioria dos homens, eles precisam se atentar a isso, porque o discurso de igualdade, como a gente estava falando, ele acaba ali, entendeu? Na lei. Nessas questões de relacionamentos, nós temos as particularidades um do outro, que os sexos são diferentes, nós somos diferentes. E a mulher sempre busca no relacionamento um provedor. Sim. Não tô dizendo que ela não vai trabalhar, não tô dizendo que vocês podem ter um negócio junto, ela vai te ajudar e você vai também fazer algumas coisas na empresa e todo mundo vai ganhar junto. Vai construir algo, os dois juntos ali. E que esse deve ser o foco. Mas eu tô te dizendo que se em algum momento ela achar que você é insuficiente, ou que ela consegue alguma pessoa melhor, acabou. Entendeu? Então tu acha que a mulher não gosta do homem banana, por exemplo? Não, pau mandado? Não. É pau mandado, Não. né? Porque tem aqui na pauta que tem aqui como é que é a diferença do Red Pill e o Blue Pill. Eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que existia. Eu te juro que eu não sabia. Como é que isso aí? Me explica aí dos nossos, que eu não sei o Red Pill e o Blue. Qual te considera? O Blue Pill é exatamente o cara que acredita no amor incondicional. É o cara que acredita na fantasia da Disney. O Red. Esse é o Blue Pill. Ah, o Blue, desculpa. Blue Pill, ele vai acreditar que existe uma alma gêmea e que ela vai estar com você independente do que aconteça. Entendi. Esse é o Blue Pill. Por que eu tô falando que é independente do que aconteça? Bom, se o homem ele se atrelar a isso, ele vai achar assim, não, mas peraí, ela é a minha mulher, a minha esposa, entendeu? Ela tá comigo, independente da situação. Só que se você olha pra realidade, e aí vem a Red Pill vai dizer o seguinte, que o discurso social, pra tudo, tá? O que eu tô te falando serve esse exemplo. O discurso social é uma mentira. Inclusive, o mito da alma gêmea. Esse o mito da alma gêmea, ele tem várias versões, vem lá da Grécia, passa pela Idade Média, e passa, inclusive, por filmes da Disney, aonde a mulher é uma princesa que precisa ser salva e o homem precisa ser o cara que ativamente faz algo por ela. E aí, uma hora eles se encontram e tá tudo certo, serão felizes para sempre. A Red Pill vai dizer que, além disso ser uma mentira, de que isso é nocivo pro homem. Entendeu? Porque se você acredita que a mulher é sua alma gêmea, se ela te trair, o que você acabou a sua alma gêmea. Entendeu? E se ela te largar? E se ela te trocar pelo chefe? E se o homem, inclusive, você acreditar que ela é sua alma gêmea, ela está com você e não importa o que aconteça, você deixa, inclusive, de estar no polo masculino da relação. Você deixa de ser o líder, de ser o cara ativo da dinâmica do relacionamento. Você acaba, inclusive, sendo muitas vezes para a mulher um peso. Algumas mulheres reclamam muito de que, putz, mas eu tenho que ficar cobrando as coisas do meu marido, eu tenho que ficar empurrando ele pra fazer as coisas, eu sinto que ele é meio acomodado. E a admiração já era, né? E sem admiração, a mulher não consegue respeitar um homem. Admiração pra mulher acabou. Né? Acabou a admiração, a mulher admirando o cara já é um grande caminho andado. Né? E são essas verdades confortáveis que as pessoas precisam entender aos poucos pra poder, tendo um pouquinho mais de experiência, a pessoa absorve bem, né? Se a pessoa ela conseguir interpretar da maneira correta, entender que há exceções, que não é uma coisa assim fanática e tudo mais, o que está sendo dito, a pessoa consegue lucrar muito, consegue entender muito. Porque, tipo, putz, era isso que eu precisava fazer. Muitas vezes os homens, eles simplesmente olham para ele e falam, o problema era eu. Então, o problema era assim que eu via, era assim que eu agia, agora eu vou fazer diferente. E as coisas costumam funcionar. Que loucura. E essa expressão veio da onde, esse Red Pill? Tem a ver com o filme Matrix, porque o filme Matrix fala justamente da seguinte perspectiva. Você tem
o discurso da Matrix, que é o discurso oficial, e o discurso que atende à realidade, que você precisa investigar, descobrir. É uma analogia também com a famosa toca do coelho, que uma vez que você cai nela, você não sai nunca mais, da mesma maneira, que é o do Alice no País das Maravilhas. Tem várias metáforas embutidas nessas duas pílulas. Mas, por exemplo, começou em 2012, tinha um cara chamado Rolo Tomasso nos Estados Unidos, que ele fazia um blog e ele dava dicas para homens, né? E ele também era um cara que ele estava se formando em psicologia. E ele entendia, acima de tudo, por exemplo, que alguns caras que ele lidava, que ele atendia e etc., eram homens que ele estava com a mulher e de repente a mulher voltava com o ex. Tem esse negócio até hoje. Muitas mulheres falarem do ex ou falar mal ou volta para ele, né? Sempre assim. Então, essas mulheres que voltavam pro ex, ele fala, mas por que essas mulheres elas têm tanta ligação emocional com o ex? Ele foi estudar, por quê? Por que as mulheres elas ficam com o cara e depois voltam pro ex? E, no caso, ele começou a entender que algumas mulheres, elas, inclusive, elas são capazes de estar com você por um tempo para tentar esquecer um outro amor, para tentar superar um outro cara. Não tô dizendo que os homens não façam a mesma coisa, tá? Faz, com certeza. Sim. Mas na cabeça do homem, ele entende que o homem ele é mais cheio de vícios e problemas do que as mulheres. Ele entende a mulher como um ser mais puro, né? Ele entende a mulher como uma pessoa mais, digamos, mais honrada. E o homem, ele é capaz de ser escroto mesmo, de ser traidor mesmo, de ser agressivo mesmo. A mulher não. Ele entende que a mulher ela tem um certo nível de bondade maior. E pelos números, tu acha que o homem ou a mulher trai mais na relação, assim? Tu acha que tem um número mais ou menos pra gente saber? Os homens costumam trair mais, mas tem uma pegadinha nesse jogo. Por quê? Porque, primeiramente, as mulheres são hipergâmicas. Então, a mulher, pra ela trair você, ela vai trair normalmente você com um cara que ela tenha mais atração. E aí... E admiração também, né? Sim. Então, a atração tem a ver com a admiração. Tem a ver. Nesse caso, ela vai trair você ou com um cara que ela vai, de uma certa forma, escolher. O homem não precisa escolher pra trair, necessariamente. Inclusive, se o homem ele quiser trair essa mulher com a mulher que ganha menos, com a mulher que é mais feia, etc., ele pode, inclusive, trair com uma prostituta. Qualquer uma é satisfatória para um homem, né? A mulher não. A mulher normalmente escolhe. Então, a mulher ela tem, normalmente, uma amostragem, né, de traição menor. Só que a maioria dos homens, eles traem pagando. Entendeu? É site, programa de GP, né? Garota de programa. Enfim, ele vai pagando atrás, porque ele quer o sexo, normalmente. Sim. Ele não quer um romance, ele não quer uma mulher pra ficar, tipo, vamos namorar novamente, conhecer uma pessoa. Quando ele quer realmente ter uma amante, por exemplo, ele tá mais preocupado com o sexo. Mas o pensamento do homem é traição ou ele só é necessidade dele ali? Ou não, é um fetiche não, que ele tem? Traição. Traição. Ele pensa nisso, eu vou trair minha mulher. Não é que vai trair. Por vingança? Ou depende da situação, claro, porque de repente o cara brigou com a mulher, alguma coisa, ou de repente ela fez alguma coisa, e ele vai lá, vou me vingar dela, vou pegar outra. Entendeu? Ou é mais porque o cara necessita, é uma coisa do homem mesmo, essa coisa de pegar outra mulher, ou como é que tu consegue isso é um assunto complexo, né? Porque é o seguinte, tem um livro que vale a pena falar sobre isso, que se chama Why Women Have Sex, que é do David Buss, porque as mulheres fazem sexo. Nesse livro... Porque elas não fazem sexo? Porque elas fazem sexo. Por quê? Ele começa explicando como que e todo mundo sabe a diferença biológica entre homens e mulheres. A mulher, ela consegue selecionar porque ela engravida uma vez ao ano. Então ela tem que selecionar. Ela é programada biologicamente para selecionar. Agora eu quero ficar com esse cara. Certo? Por quê? Porque ela achou que aquele cara é o melhor que ela consegue. Melhor nas três questões. Na questão física, de ele ter bom genes e vai gerar um filho saudável. Na questão de provisão, de que assim que ela engravidar, ele vai conseguir alimentar a ela e a prole. Vai proteger fisicamente também, porque a mulher gosta de se sentir segura. E legal, se você mexe com uma mulher de um lutador, o que acontece? Fala pra mim. Deus o livre. É pisar no pescoço, né? Então Só uma pergunta, é no pescoço? É mais fácil você mesmo mexer com a mulher e se arrepender e ligar pra polícia, né não? Acabou. Então, essas são as proteções que a mulher tem Então, por isso ela escolhe um homem. O homem, ele não necessariamente quer essas questões da mulher. Então, o que ele quer? Ele quer certeza, que é uma coisa que o homem não tem, certeza de paternidade. Se o homem engravida uma mulher, ele só vai saber se aquele filho é filho dele mesmo, quando ele olhar na cara do moleque lá, tipo, parece comigo, parece a cara do pai. Entendeu? É diferente. Então, ele não sabe se o filho é dele. A mulher sempre sabe. A mulher sabe, tá dentro dela. O que o homem... O que tem isso daí? São as diferenças de comportamentos evolutivos. A mulher, então, ela tem certeza, ela precisa escolher um cara só. O homem, não. O que ele tem, muitas vezes? Ele tem o comportamento poligâmico.
Se a mulher é hipergâmica, ela consegue sempre o melhor que ela quer, o homem, ele simplesmente vai jogar a semente dele, que é o sêmen, em vários terrenos por aí. Então, por isso, o homem ele tem uma natureza mais promíscua do que a mulher. A fidelidade pro homem é absolutamente mais difícil. Que loucura, hein? Por isso que eu tô te falando. É um assunto complexo. Por quê? Da natureza do homem desejar mais de uma mulher. Historicamente falando, o homem, ele inclusive homens de poder, sempre tiveram mais de uma esposa, tá? Os árabes, por exemplo, os árabes têm, né? Os muçulmanos têm. Até hoje. Cinco, Mas quem tem são os mulheres. caras que têm dinheiro. Tu tem que. Eu fui muito tempo pra Chechênia também, são todos muçulmanos, né? E tem 3, 4 mulheres, mas tem que sustentar todas. Isso é o mínimo, né? Os caras que não têm dinheiro, eles só tem uma. Ah, viu? Entendeu? 80% dos muçulmanos não tem mais de uma esposa. Tu é muçulmano ou não? Não. Ah, não. Mas não sei se seria uma vantagem, não. É. Não sei se seria uma vantagem ter mais de Num uma mulher. sonho assim longe, gostaria de ser muçulmano ou não? Não. Não, eu estou perguntando. Não, eu sei. Mas, alguns podem dizer que é vantagem. Não sei se pode ser que de repente tenha 2 pessoas te enchendo o saco. Por mesmo motivo. Já pensou? Não, porque você não me dá atenção. Aí a outra fala, mas você não me dá atenção, mas vocês são 2, pô. Não é não? Não, tem caras, como tu falou, que tem dinheiro mesmo, muçulmano, tem 5 mulheres, 5. Sim, no livro que eu escrevi, eu trouxe um exemplo brasileiro, que é... Ah, tu chegou a escrever algum livro? Hackeando o Mercado Sexual. Que eu trago esses dados. Acho que eu vi também isso aqui, tá bom. Agora tá bom. E aí, tem um detalhe que é o seguinte, no livro eu explico o que aconteceu no Brasil, que é a famosa época das amantes dos boomers. Boomers, pra quem não sabe, é quem nasceu aí na década de 60 e tal. Então, quem viveu ali aquela época do boom industrial no Brasil, principalmente quem trabalhava em firma, tinha mais de uma mulher, porque esse cara ganhava muito bem para a média salarial da época, né? Era uma profissão que empregava durante muito tempo, então a pessoa tinha estabilidade, e a pessoa pegou recurso, assim, a preço de banana. Terra, né? Comprar um imóvel, um terreno era muito mais barato, as coisas eram muito mais fáceis nesse sentido de que você já começava a vida e já engrenava, entendeu? Já tinha algo com quem compartilhar. Entendi. E esses caras podiam ter uma família, inclusive mais de uma. Entendeu? E naquela época era muito fácil. Tem até uma peça do Nelson Rodrigues que exemplifica isso muito bem, que ele pega empresariados, ele pega funcionalismo público, né? Quem trabalhava nas estatais daquela época do regime militar. Essa peça do Nelson Rodrigues mostra políticos, etc. O quanto esses caras não tinham diamante, velho. Entendeu? Muitas no Brasil. Então essas amantes dos boomers tem a ver com esse período do Brasil onde o homem tinha muito mais dinheiro. Quem tinha dinheiro naquela época normalmente tinha mais de uma mulher mesmo. Ah, entendi. Tu viu que loucura. Só o Nelson Rodrigues. Eu queria puxar o QR Code da estrela, falar um pouco da estrela, mas o assunto que vai vir depois é atração sexual. Aí o Júnior vai chamar na dica pra galera que tá solteiro. Eu sei que tu é casado, né, Júnior? Casado. Sou casado. Há quanto tempo já? Cara, dia 10 agora vai fazer 8 anos que eu conheci minha esposa. Ah, que legal, 8 anos já. 8 Tem anos. filho? Não, ainda não. Tá só no... Sim. Jogando pra frente. Mas a minha parte eu tô fazendo. Não plantou uma sementinha? Ainda não. Não? Não, mas como eu falei, minha parte eu tô fazendo. Só esperando Deus mandar agora. Tem muita televisão em casa, né? Imagina. É porque quando o cara fala que tem vários filhos, né? Eu falo que não tem televisão, né? O cara, quando tem 5 filhos, bateu. Televisão tu não tem. Mas hoje em dia o pessoal não quer ter filho mais não, isso é verdade. É um outro problema. Vamos falar sobre isso também, mas eu quero puxar o gancho do atração sexual e eu quero uma dica pra galera solteira, né? E eu queria puxar o QR Code da Estrela Bet, que já está na tela. Nosso QR Code que a galera já está acostumada. Quem não está cadastrado, chama no cadastro. É completamente grátis. Eu sempre digo para deixar em stand-by, porque às vezes tem uma luta, um futebol americano, que tem vários esportes, e a pessoa fica naquela correria querendo se cadastrar e querendo dar o seu palpite, porque às vezes o cara tem um palpite na hora para poder fazer, só que não está cadastrado. Quando vê, começou o jogo, já não dá para mais apostar. Então fique ligado. Chama no cadastro e vem com a gente, Estrela Bet na cabeça. Deixa ali, já estava na tela, a Bela sempre deixa o nosso patrocinador Master, que é a Estrela Bet, na tela para a galera dar tempo de escanear e fazer o seu cadastro. Então eu queria falar atração sexual. Como é que essa coisa que tu falou também, que é especialista? Aí nessa atração sexual, faixa preta também? Faixa preta? Claro, eu tenho que inclusive ajudar a galera aí, você tá sabendo disso daí? Não, conta aí. A gente tá vivendo uma época que tem a famosa geração Z, já viu? Não é o todos não, o todos, tudo Z, todos. A geração Z é quem tem menos de 24 anos. 24 anos pra baixo. É a geração que menos transa na história. Não pode ser. Tem dados isso. É dados. Não, assim, inclusive a gente tá falando da queda de fecundidade, né? As pessoas estão tendo menos filhos. Há alguns anos já tem alguns estudos que falam que a ideia de ter menos filhos também tem uma participação das pessoas fazerem menos sexo.
Então, assim, Olha só que loucura. desde a época dos nossos avós ali, de 1910, 1920 pra cá, cada vez menos as pessoas estão fazendo menos sexo. Mano, antes era 15 filhos, 12 filhos, né? E aí agora, e não tinha TV, né? Aí não... Mas agora é sério, agora falando sério mesmo, a gente tá vivendo a época que tem uma coisa chamada geração Z, que é a geração... Primeiro que é o seguinte, os caras não estudam, não trabalham e não transam. Então eu não sei por que eles estão Que existindo. loucura, rapaz. É sério, você vê esse negócio de geração nem, tem isso. Só que são 3 nem. Porque o pessoal também não transa. Não transa. Que loucura. Existe o apagão sexual da geração Z. E isso daí tem uma série de problemas. Primeiro que o problema é hormonal, sabia? Não sabia, não. Desde a década de 50, a nossa testosterona tá caindo 1% ao ano. A minha tá subindo, eu tô tomando uma testa por semana. Tá tomando? Tem que tomar. O Filipones ali tá baixo, o Filipones ali. O Filipones falou que tá bem, mas foi exame outro dia, tava triste. Ele veio no táxi hoje triste, eu falei, que ô Filipones? Fiz o exame de testo, e aí, 102. Eu falei, não acredito, 102? Não, tô brincando. Não, aí já é quase testo de mulher, né? Não, 102 não, era 110. 110 é horrível, né? Não, eu vou te falar, a minha deve ter, não faz tempo que eu não faço examezinho, mas uma por semana, eu até tenho que tomar uma hoje. Uma por semana eu devo estar com umas 600, 700 de testo. Deus o livre, hein, Dzons? Ou mais, né? Eu acho que mais, Eu acho que é isso aí mesmo. O segredo é esse, cara. Aumentar a testosterona, porque se a testosterona, ela mexe no seu comportamento, mexe no seu humor. Mexe tem no seu o lado, desempenho. tem a parte ruim também, né? Deixa o cara mais irritado, o cara fica mais. Não tem tanta paciência. Tem o outro lado também. E eu sinto às vezes isso, eu tenho que me controlar. Todo mundo tem que tomar cuidado. Mas principalmente na questão de um jovem, um cara de 18, 20 anos, não era pra estar tomando. Não. E não era pra ter uma testo baixo, uma testo natural. Isso daí tá atrelado à alimentação, ao exercício físico e tal. E eu acho que, inclusive, esse é o papel da luta, inclusive, de resgatar um pouco dessa masculinidade da galera. Muito bom. A luta, ela tem que trazer aquilo que é o lado irascível do homem, esse lado animal, entendeu? De dar porrada, entendeu? De ficar com raiva, né? De poder realmente lidar com outra pessoa ali que tá querendo também te derrubar. E isso daí eu acho que falta principalmente nessa galera muito gamer, muito sedentária, muito dos animes, essa galerinha aí... Tu conhece todos os nomes animes? Cara, eu trabalho com conteúdo, né? E aí... Chega pra mim as coisas assim, eu falo, cara, é com esse cara que eu tenho que falar. É com essa pessoa que eu tenho que mandar mensagem. Sim. E aí, porque uma coisa tá ligada na outra. Como eu falei, se você melhorar o seu físico, você melhora a sua autoestima, sua melhora comportamental, seu desempenho no trabalho. Até pra conseguir uma namoradinha bem fisicamente, até a postura, na hora de chegar, de conversar. Agora chega mais... Não, com certeza. Inclusive tem uma brincadeira que a gente fala que a academia é lugar de corno. Ah, é? Porra. Você chega na academia... olha no Instagram, as pessoas postando vídeo de que foi, ele largou a mulher pra ficar com a novinha, ficar com a magrinha e tudo mais. Aí a mulher vai e entra na academia. A mesma coisa o cara, eu entrevistei o pobre louco, né? Foi o cara lá que tava lá no casamento, não sei o quê, e a mulher largou ele pra ficar com o cara lá que se dizia amigo, né? Tomou, vai cavalo do amigo? Então, e esse meio maromba tem esse negócio assim, dos caras, muitas vezes os caras não pegam ninguém, ou a mulher chuta o cara pra ficar com o outro, e o cara entra na academia pra, né, vou deixar de ser frango e tal. Então eu acho importante isso daí, da questão do cuidado físico. Sim, com certeza, super importante. Tá louco, muito. Pra saúde física, pra saúde mental e pra performance do homem. Pra performance, até pra, como tu falou, o negócio da defesa, da autoestima, eu acho que é o mais que pega mesmo, né? De ter uma autoestima boa realmente, porque te oferece isso até pro trabalho. Até tu tá bem fisicamente, tu pensa mais rápido, tudo melhora, né? Tá bem fisicamente e a autoestima lá em cima pra poder...